Palavra da Vida, com o Padre Marcos, missionário redentorista. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, 1º de outubro, início de um novo mês. Esse mês que é dedicado às missões, é o mês missionário. E nós começamos renovando a nossa esperança de tempos melhores, de dias melhores, contando com a graça de Deus no nosso caminho. E para iniciar bem esse mês, nós já fazemos memória hoje de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa grande santa, essa mulher que a vida nos inspira por sua doação total a Deus, pela sua delicadeza, pela sua ternura. Ela que nasceu na França e desde o nascimento era muito fraca, muito doente, mas que foi fazendo uma experiência profunda da pessoa de Jesus Cristo, até viver toda a sua vida consagrada no Carmelo, nas ordens das Carmelitas Descalças, com apenas 14 anos, quando iniciou esse caminho. E ela nunca desistiu. Ela tentou algumas vezes entrar no Carmelo, mas por causa da sua idade ela precisou esperar ainda um pouco mais, mas conseguiu ingressar no Carmelo e levar uma vida de santidade, levando um caminho de perfeição. E Teresinha revelou ao mundo que a perfeição, a santidade, podem estar justamente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas obrigações cotidianas, tudo aquilo que nós fazemos com amor. Ela mesma que dizia: sigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore o nosso coração. E Santa Teresinha deixou um grande legado espiritual para a nossa igreja. No seu livro História de uma Alma, nós podemos contemplar e fazer também esse nosso caminho de santidade, o caminho de fé. E ela é padroeira desse mês missionário. Ela que foi missionária sem nunca sair do Carmelo, mas que rezava por toda a igreja. Ela que compreende que no coração da igreja ela precisava ser o amor que impulsiona, o amor que faz ir além, o amor que é a base do anúncio do Evangelho. E nós escutamos no Evangelho de hoje Jesus que escolhe 72 para poder enviar. E é interessante que o Evangelho nos diz que Jesus escolhe esses para ir nos lugares aonde ele próprio deveria ir. A missão do discípulo, a nossa missão como batizados e batizadas é ir aonde Jesus mesmo deveria ir. E aqui é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Como comunidade, como cristão,
Como discípulo e discípula do Senhor, como igreja, nós temos ido aonde Jesus mesmo deveria ir? E para responder essa pergunta, nós precisamos de outra. Quais foram os lugares preferidos por Jesus? E aí nós percebemos que Jesus estava com os pobres, com os abandonados, nas situações mais difíceis. Nós como igreja, você como batizado, você tem buscado estar nessas realidades para evangelizar? Precisamos tomar consciência que não existe cristão, não existe discípulo sem a evangelização. O primeiro mandato do Senhor para os discípulos é ir e evangelizar. E nós precisamos tomar consciência que nós somos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Cristo, ele nos chama e o nosso batismo é para darmos continuidade. O chamado do Senhor não é para que nós participemos de uma comunidade. O Senhor não nos chama, não é para ficar participando da missa, ficar trancado dentro do templo. Não, o Senhor nos chama para evangelizar. A missa, os nossos encontros, eles são para nos fortalecer espiritualmente em nome da missão. De nada eu adianta eu ir para a missa todos os dias, receber Jesus na Eucaristia todos os dias, se essa experiência não me envia. A missa, ela é envio. Eu participo para ser enviado ao mundo e aos mesmos lugares aonde Jesus mesmo deveria ir. Nós assumimos essa missão pelo nosso batismo. E Jesus também fala da realidade de que a messe é grande e são poucos os operários. Mas nós ainda poderíamos refletir mais. A messe é grande e existem poucas pessoas que se comprometem com a messe. Talvez existam muitas pessoas dentro das nossas igrejas, mas poucos se comprometem realmente em ir aonde Jesus deveria ir. E aí, uma outra reflexão para nós hoje. Será que eu tenho sido realmente operário da messe do Senhor? Ou eu estou apenas ocupando espaço? Eu sou apenas mais um membro da minha comunidade. Será que de fato eu sou trabalhador da messe do Senhor? Eu já tomei consciência de que eu preciso anunciar o Evangelho? E Jesus fala das dificuldades desse caminho. Eis que envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Não é fácil a missão. Nós vamos para uma missão que tem desafios, que tem perigos, que tem incompreensões, que tem riscos. Jesus alerta para essa realidade, mas é preciso ir. E ir confiando na divina providência. E confiando que somos guiados pelo Espírito. Por isso Jesus fala, não leva nada. Não leva bolsa, não leva sandália. Não se distrai no caminho cumprimentando ninguém. Segue a tua missão. E o discípulo, a discípula vai como portador da paz. A paz que é de Deus. Você chega numa casa, chega numa cidade e deseja a paz. Se ali tiver alguém que acolhe essa paz repousará. Se não tiver, essa paz voltará para você. E interessante que no final do Evangelho Jesus disse, se em algum lugar, alguma cidade não te acolher, você sai daquela cidade, não leva nada, não leva o pó no caminho, ou seja, não se apega às dores, às frustrações, ao que não deu certo no trabalho evangelizador, segue. Toma consciência que a sua missão é seguir e evangelizar, mas não deixa de anunciar. O reino de Deus está próximo. Mesmo quando as coisas não dão certo no nosso trabalho missionário, no nosso trabalho evangelizador, nós precisamos tomar consciência que a missão ela é bem maior. É preciso sempre seguir. É preciso passar por esse mundo semeando a palavra de Deus. O acolher depende de cada coração, já não depende de nós. O frutificar depende de como as pessoas, a comunidade acolhe e cuida da semente da palavra. Não depende de nós. A nós, portanto, a missão de ir e de anunciar que o reino de Deus está próximo. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de sermos verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Que Santa Teresinha possa interceder por cada um de nós, nos dando o mesmo ardor missionário do coração, pedindo que ela também nos dê o mesmo amor e o mesmo desejo de seguir e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em bondade te abençoe, te livre de todos os males pela intercessão de Santa Teresinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ser tua esposa, ó Jesus, Carmelita, mãe das almas, deveria ser bastante pra mim. Sinto na alma o desejo de realizar por ti, ó Jesus, todas as obras. Uma única missão, não
seria bastante. Quisera percorrer a terra, pregar teu nome, levar tua cruz. Sim, atinei meu lugar na igreja e tal lugar. Oh meu Deus, fosse vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, serei tudo, serei o amor. No coração da igreja, minha mãe, serei tudo, serei o amor. Sim, atinei meu lugar na igreja e tal lugar. Oh meu Deus, fosse vós que me deste.